estive aqui há uns anos atrás, você me apresentou prefeito, você me apresentou pessoas e eu fiquei impressionado com o seu relacionamento, o relacionamento da sua família. Isso foi conquistado através de uma visão muito estratégica, né? Porque você chegou aqui como uma missionária tradicional. Daí você foi vendo as oportunidades surgindo através da questão da sua vocação de ser uma professora de italiano. Isso fez toda a diferença. É impressionante como que Deus está fazendo vocês colherem, né, tudo que vocês plantaram na obra missionária. Né? Como é que foi seu chamado missionário? Eu recebi meu chamado, eu tinha 12 anos. Mas receber um chamado missionário aos 12 anos é quase não... É inacreditável. Em uma família onde ninguém era missionário, e eu tinha essa chama muito forte. Mas foi algo muito especial, porque quando eu terminei o magistério na Bahia, eu sou da Bahia, e quando eu terminei o magistério, minha mãe disse, você vai trabalhar 1 ano, e se você conseguir se sustentar em 1 ano, então você está pronto para sair de casa. E aí, com 20 anos, eu recebi esse cheque da minha mãe, esse cheque em branco, e fui fazer o seminário em Porto Alegre. E eu fui fazer o seminário com a intenção de ir para a África. A gente estava vivendo a década da colheita, e a África precisa de Jesus. E eu fui com esse objetivo. E era seminário de 4 anos, né? Era um seminário que a gente tinha que estudar, interno, era internato, e nem vou comentar sobre o que é que a gente comia e como a gente era preparado, porque a gente foi preparado para ser missionário raiz. Né? Isso é muito interessante, como que houve uma mudança no cenário da missão, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que talvez esses missionários que foram, como eu fui missionário em Moçambique, a situação ali é muito complicada. Você não tem muito conforto mesmo. Mas então, eu creio que nós fomos preparados exatamente para isso. E no meu coração, como eu ia para a África, eu teria que enfrentar desafios também na área de alimentação. Quando eu conheci Rogério, e ele foi assim, meu amigo por muitos meses, e ele comentava sempre que ele queria devolver para a Europa o que ele tinha recebido. Ele foi criado em um orfanato, sustentado pela Suécia, e ele queria muito devolver para a Europa o que ele tinha recebido. Então, o coração dele era vir para a Europa e gastar o resto dos seus dias na Europa. E eu comprei aquela ideia. Então, quando a gente casou, meu coração mudou. Eu amo a África, mas eu me submeti. Eu acho que quando a gente casa, a gente precisa também se submeter à missão do marido, né? Submissão. Submeter à missão, se submeter ao amor. E aí a gente veio, em 2002, a gente veio espiar a terra. E a gente ficou aqui 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. E a gente veio espiar a terra, e em 3 meses, assim, Deus fez algo extraordinário. Nós conhecemos muitas mulheres brasileiras casadas com italianos, e muito carentes, não tinha igreja onde nós estávamos, e ali nós começamos o nosso grupo. Em 3 meses nós tínhamos 20 pessoas convertidas, e aí nós recebemos uma carta convite de um pastor de Torino, nos convidando para continuar na Itália como missionários. E aí nós voltamos para o Brasil para fazer os documentos e vir definitivamente, porque a gente entendia que aqui era nosso lugar. Nossa, que incrível. E é muito marcante, né, o ministério de vocês aqui na Itália, porque 20 anos atrás era outro preconceito, né? As pessoas tinham muito mais preconceito. O próprio italiano, né, com o evangélico, isso mudou bastante, né? Mudou bastante. Há 20 anos atrás, ser evangélico era participar de uma seita. Então era muito difícil convidar italianos em casa, ou começar uma célula, um grupo caseiro. Era muito difícil começar alguma coisa assim, nesse aspecto. Você falou de grupo caseiro. Muitos anos no Brasil, durante muitos anos, nós pensamos que célula não poderia, né, a evangelização através da célula não poderia andar junto com a missão. Porque teve também uma história, né, foi um fato ali, que com o movimento, suponhamos, do G12, que aconteceu ali nos anos 2000, muita igreja tirou os missionários do campo.
Isso foi um equívoco, né? Um erro, e isso afetou muito o relacionamento dos missionários com as igrejas daquela época, né? Mas com o passar do tempo, o movimento de células, de pequenos grupos, o Simple Church, como eles chamam também, eles foram mudando, e eles foram se adaptando, e hoje essa metodologia ela já está muito mais trabalhada para ser aplicada no campo missionário através dos missionários como um modelo, como um método, né? Você está tendo experiência hoje na igreja que você está participando com pequenos grupos, né? Me fala aí um pouquinho como é que é a sua percepção sobre isso. Então, é muito legal e ver essa diferença de 20 anos atrás para hoje, né? Hoje, as pessoas também estão mais abertas. E aqui na Itália, o que a gente vê é que a gente precisa ter um relacionamento mais pessoal para convidar as pessoas para ir na casa ou até para serem convidadas. E isso tem acontecido muito. Então, hoje nós participamos de um grupo, de uma célula. A nossa casa também é aberta para fazer células, né? Ou grupo caseiro, ou life, ou célula, não importa o nome que se dá, o importante é que são poucas pessoas que se reúnem para que sejam multiplicados isso. E o que a gente tem visto é realmente, agora no início do ano, a nossa célula vai ser multiplicada. Então, aqui em Forlì também a gente vai ter uma nova célula, porque novas pessoas estão chegando. E é muito interessante que, vou contar um testemunho bem rapidinho, que eu tenho uma colega de trabalho que ela estava com dor de cabeça e estava com dor nas costas, na coluna, não conseguia se mover, o pescoço. E eu trabalho com o Natan. Nós trabalhamos em ambientes diferentes, mas Natan, seu filho. Natan, meu filho, é o mesmo caso. É um centro, é centro de acolhência extraordinária, de acolhimento extraordinário. E era uma sexta-feira. Sexta-feira eu trabalho em outro CAS, eu dou aula de italiano em outra cidade aqui perto, chamada Banhancavalo. E Natan estava lá no CAS, e essa secretária, ela estava com muita dor. E Natan perguntou, posso orar por você? E foi bem interessante que ela falou, eu estou com dor, ou seja, ela gostaria de ter uma aspirina, sei lá, algum tipo de medicamento. Mas Natan orou por ela e passou a dor. Uau, foi curada. Foi curada, passou a dor, ela virou de um lado para outro e tal. Isso eu tô sem saber, era uma sexta-feira. Ele chegou em casa e me contou, ok, amém. Na segunda-feira, quando eu cheguei, que a gente trabalha junto na segunda, ela me contou a sua versão, né, a versão dela, que era como a do Natan, porém do lado da que foi curada. E ela falou, eu quero ter o que vocês têm. O que vocês têm? E a gente nunca tinha falado assim abertamente, você tem que vir na igreja, você tem que participar conosco. Não. E aí eu falei para ela, nós temos Jesus, e nós temos a paz. E eu compartilhei com ela Jesus, e ela recebeu Jesus, e ela se colocou à disposição de participar da célula, ela se colocou à disposição de vir para a igreja. Então, ela é italiana, não estou falando de refugiado, estou falando de uma secretária italiana. Então, assim, Deus tem feito coisas novas, e a gente tá vendo essa expansão do Life, da célula, do grupo caseiro, de um modo muito diferente de alguns anos atrás. Nós estamos falando hoje sobre um movimento de avivamento na Europa. E o que eu acredito que, além das estratégias como pequenos grupos, os profissionais em missões, os negócios em missões e também as ONGs, eu acredito que um dos fatores que vão, assim, de verdade transformar a Europa é a manifestação dos milagres. Porque Deus vai voltar a usar os cristãos em milagres, porque hoje nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. E de fato a gente precisa agora que Deus manifeste o poder dele. Então, quando isso acontece, quando você ora por uma pessoa aqui e a pessoa é curada, isso, vamos dizer, isso resolve, né, um monte de problema, isso faz com que a gente acelere o processo, porque você tem uma célula na sua casa, você ora por uma pessoa que está doente, a pessoa é curada, na outra célula está a família dela inteira. Verdade. Se tem uma pessoa andando de cadeira de rodas, você está orando por a pessoa levanta,
né? Na outra semana vem a família, vem o prédio inteiro. Então, esses sinais do reino, para mim, isso vai voltar a acontecer na Europa, com o quebrantamento, né, dos missionários, naturalmente, com a vida consagrada de jejum de oração, isso vai acontecer, né? Então, falando assim, hoje você está pensando em Itália. Para a Europa, você acredita, Nívia, que tem... O que Deus vai fazer aqui na Europa? Eu creio que Deus já está fazendo na Europa e vai continuar fazendo. Eu tenho um outro testemunho bem rapidinho, sempre rapidinho, né? Eu tenho um aluno curdo, turco-curdo. Curdo é aquele povo que não tem o seu país próprio, então nós temos iraquianos curdos, turcos curdos, iranianos curdos, afegãos, etc. E esse aluno, todos os dias ele chegava na aula mancando e com muita dor no pé. Todos os dias. Mas eu nunca tinha tido a ousadia de querer orar por ele. Até porque era diante de muitos alunos e no nosso caso, né, no centro de acolhença, 90% são muçulmanos. Mas é aí que o Senhor está agindo. É no meio deles que o Senhor está agindo. Então, chegou um momento assim que ele estava numa situação bem delicada com esse pé. Sentindo muita dor. Mas eu nunca tinha parado para perguntar o que era. E naquele dia eu parei para perguntar o que era que ele tinha no pé. E ele falou que como ele tinha sido torturado e o pé dele ele foi passado, não me lembro exatamente o que foi passado, mas quebraram os ossos do pé. Então ele já tinha feito aqui vários raios-x e os médicos disseram, dava só paliativo, algum remédio para passar a dor, não tinha o que fazer. E aí, de novo, eu entendo assim que o Senhor me colocou junto com o Natan, porque eu trabalhando com as mulheres e ele pode trabalhar com os homens, ir no quarto dos meninos. E eu chamei Natan e eu falei, Natan, tem acontecido essa situação e contei para ele a situação desse curdo turco. E Natan orou por ele. Uau. Nós estávamos em um corredor, porque em um hotel, nós estávamos em um corredor. E aí ele também compartilhou que ele veio de barco e pessoas ali o barco virou, pessoas caíram e morreram e ele foi salvo, ele também caiu na água, mas ele conseguiu se salvar. Mas esse pesadelo acompanhava ele, então todas as noites ele sonhava que caía do barco e ele caía da cama, era sempre um problema. Quando ele compartilhou isso, nós oramos também por ele. Nós oramos que Jesus viesse e acalmasse o coração dele. A nossa oração foi essa, que Jesus viesse e acalmasse o coração dele. Então, no outro dia, quando eu cheguei na escola, e ele veio correndo, maestra, eu não tenho dor. Olha só, glória a Deus. E aí ele compartilhou que naquela noite ele tinha sonhado. Mas sonhou que ele caiu do barco e veio um homem de branco e puxou a mão dele e disse, tu nunca mais vai cair. Glória a Deus. E esse rapaz foi alfabetizado, agora ele é um chefe de cozinha, ele fez o curso de cuoco, né, na Itália, é um chefe de cozinha, trabalha em um grande hotel aqui na região, e a vida dele mudou completamente. E o que é interessante é que esses testemunhos a gente não precisa contar. São as pessoas que são curadas, elas que vão passando de uma para outra. Então ele compartilhou isso e um afegão veio falar comigo que... Muito interessante que ele ouvindo aquela história, quando ele veio, ele é iraquiano curdo, mas quando ele veio pela Dinamarca. E no quarto dele, na Dinamarca, ele conheceu um rapaz cristão, também iraquiano, porém cristão. E esse rapaz lia um livro preto. E nesse livro preto que ele lia, e aí eu falei que era a Bíblia, e ele disse, não, eu sei, só estou te dizendo porque eu fiquei em dúvida se tu sabia. Nesse livro preto fala de Jesus. E um dia eu estava muito angustiado e eu tentei tirar minha vida e esse meu amigo, que não é meu amigo, mas que é um refugiado como eu, né? Ele orou por mim e eu senti o abraço de Jesus. E eu nunca mais tive vontade de tirar minha vida. Então, o que eu creio hoje é que a gente está discipulando nações.
sem precisar ter uma igreja oficialmente para os refugiados. Eles estão sendo discipulados e eles já estão discipulando uns aos outros. A Europa, eu creio que a Europa está sendo alcançada. A Europa de 20 anos atrás não é a mesma de hoje. As igrejas têm crescido aqui. As igrejas têm crescido muito. Amém, eu creio também. Nívia, a gente gosta muito de indicar aqui no podcast um livro que marcou, que construiu bastante a visão dos missionários, e não sei se tem algum livro que você possa me indicar. Nós amamos a vida de Hudson Taylor, a nossa família. Tem até algumas histórias interessantes que Natan, quando era pequeno, deixou um rabinho, deixou o cabelo crescer porque queria ser semelhante a Hudson Taylor. E tem A Vida Espiritual de Hudson Taylor, foi um livro que me marcou muito. Não simplesmente por contar a história de um inglês que viveu 51 anos na China e queria gastar a vida dele na China e morrer na China, mas a preparação missionária. Esse livro ele é muito interessante porque ele fala da preparação, foi escrito por um dos filhos do Hudson Taylor, e fala da preparação missionária. Hoje nós temos missiologia, nós temos tanto modo... Isso aqui é uma preparação missionária, esse podcast que nós estamos fazendo. Quantas pessoas vão ouvir e vão dizer, uau, aquilo ali eu quero, ou não, aquilo não me serve. Está testificando com a minha vida, né? Mas no tempo de Hudson Taylor, não. Então, assim, a vida dele é um referencial para nós, né? E A Vida Espiritual de Hudson Taylor é um livro que todo missionário deve ler. Eu gosto mais também da história desses heróis da fé, né? E foi interessante porque o Hudson Taylor ele teve uma relação muito próxima com George Miller, que os dois também eles eram amigos. Inclusive, George Miller era um dos mantenedores financeiros do Hudson Taylor. E George Miller orava para que as crianças do orfanato recebessem o pão de cada dia, né? Fantástico, fantástico. Nívia, nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria muito de deixar aqui os seus contatos para todas as pessoas que desejam trabalhar aqui na Itália. Quem goste também, tem essa visão assistencial, como desenvolvedores sociais, para poder trabalhar em ONGs, para que possa manter contato com você, ok? Obrigada, Breno. Deus abençoe a todos. E a gente se vê na próxima. Amém. Então fica aí, gente, a dica. Eu queria muito que vocês pudessem também assistir um programa que nós fizemos, né, Nívia? Foi na época dos programas que o Povos e Línguas tinha na Rede Super, né, da Batista da Lagoinha. Nós temos um programa que fala da plantação de igreja dessa família querida em Rieti, né? E foi muito bom. E aí lá vocês podem acompanhar, porque já era a segunda e terceira igreja, né, que vocês plantaram. Exatamente. Povos e Línguas, Itália 1, Povos e Línguas, Itália 2. Isso. Vejam, muito legal. Muito bom. Muito obrigado, Nívia. Deus abençoe, querido.